Bom dia! Bom de você, meu irmão, minha irmã, e que a grandeza, a bondade do nosso Jesus Cristo possa nos abençoar poderosamente na vida de cada um de você. Seja nosso irmão, irmã, todos nossos amigos que estão perto, que estão longe. O Espírito do Senhor te proteja, te orienta, te capacita em todas as áreas, em nome de Jesus. Hoje, o pastor Antônio Costa, nessa mensagem, vai falar diretamente na sua vida, naquilo que você mais buscando, tá? Buscando na sua vida espiritual, na vida familiar, e que o Espírito do Senhor, ele tem poder de fazer segundo a sua fé, a sua confiança, em nome de Jesus, amém? Nós, neste momento, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é para nos confortá-los, nos abençoá-la através da fé, da nossa confiança em nome de Jesus, amém? Antes de trazer a mensagem, eu quero pedir para você também não esquecer do nosso canal, do Pastor Antônio Cosme, do YouTube. Por favor, inscreva-se e dá o sininho, e dá o like e compartilhe essa mensagem. Se você inscrever no nosso canal, a palavra de Deus vai te levar na sua casa todos os dias. Você não vai pagar nada e vai fazer nos levar a obra de Deus, crescer, nos ajudar, a palavra nos levar em vários lugares dessa terra, em nome de Jesus. Amém? E neste momento, meu irmão, daqui a pouquinho, nós vamos trazer uma palavra poderosa sobre pelo poder da oração. Muitas pessoas, às vezes, oram, mas não têm fé. É necessário, para você falar do poder de Deus, é necessário ter fé verdadeira, sincera, desde que seja pequenininha a sua fé, mas genuína, sincera, e Deus vai operar milagres extraordinários na vida daqueles que crê e que acreditam no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitas vezes a pessoa ela fala na fé, mas quer uma resposta imediata. Sempre eu falo, você, meu irmão, minha irmã, não importa o tempo que Deus vai abençoar por você, é você não desistir. E não desista da sua fé naquilo que você está buscando, em nome de Jesus. Amém? Hoje, na verdade, ontem, domingo, eu e algumas pessoas da nossa igreja, nós fomos fazer evangelizar. E foi lá em frente ao presídio, na cidade, volta aí do interior de Belo Horizonte. Grande multidão de mulheres, príncipes mulheres, mas mulheres e homens. Mas grande parte das pessoas naquela fila era para levar alguma coisa de presente para os seus familiares que lá estão presos naquela cadeia. Muitas pessoas que estavam naquela fila, não dá para saber quantas, mas centenas de centenas, eu não sei quantos milhares que eu vi, mas são muita gente. E todas elas buscando, pedindo a esperança que seu esposo volta na sua casa, sai do perigo da morte, do pecado, do erro, filho, amigo, irmão, todo tipo de pessoas, vários tipos de problemas graves que estão envolvidos com essas pessoas. E nós temos, a única maneira que nós temos de pedir a Deus operar a diferença na sua vida, na sua fé, é na oração. O poder da oração, é na sua fé, Deus possa nos abençoar poderosamente. E lá nós estávamos todos nos ajudando, orando, confortando, orientando, e pessoas contando histórias dramáticas, perigosas nos seus familiares. Então, meu irmão, o poder de cada um de nós é não desistir da nossa fé. O poder, em nome de Jesus,
que o nosso Jesus Cristo era digno de poder, de honra e santidade daquele que você acredita no poder de Deus. Em nome de Jesus, essa mensagem que Deus está te falando. Falei bastante ontem com aquelas pessoas lá. Gente orando, falando, confortando a vida delas, e elas, as mães, os esposos, namorado, tudo lá naquela fila, com toda a humilhação, verificando tudo, levando comida, levando alguma coisa, mas quando chega na porta do presídio, eles reviram tudo. Não é fácil. E o poder de cada um de nós é buscar pela fé, esperança, orando. Aqueles que estão presos, estão envolvidos com problemas de crime, por vários tipos de problemas. Nós não vamos aqui julgar qual o problema que está lá. Nosso Jesus Cristo veio para curar, libertar, restaurar todos que estão enfermos. Não importa qual tipo de enfermidade que ele está, seja dentro daquele presídio, seja dentro dos hospitais, pessoas que estão sofrendo, morando nas ruas. Então, todos são doentes, precisando de restauração em nome de Jesus. Você, homem, mulher, tem fé, não desista da sua fé, da sua confiança no poder de Deus na sua vida. Às vezes aquele homem que estão lá dentro da presídio, ou pessoa dentro dos hospitais, ela está orando, está buscando, mas que não seja apenas uma oração naquela grande aflição lá dentro, naquele momento, mas que tenha, sai de lá uma pessoa transformada, ter uma vida permanecer na presença do Senhor verdadeiramente em nome de Jesus. Então, agora eu quero trazer uma palavra na sua vida, em todos vocês, seja você que está dentro da cadeia, delegacia, casa de recuperação, que gostaria tanto de voltar na sua casa, dar um abraço no seu sua casa, às vezes não é possível. Então, é através da sua fé, de você não desistir, em nome de Jesus. Então, dá um exemplo de fé. Nosso Jesus Cristo estava fazendo, levando a palavra de salvação através do Evangelho. A notícia. O Evangelho significa fé e Evangelho é notícia. Notícia de cura, notícia de libertação, de restauração. E muitas pessoas estão precisando. E quando tem a palavra aqui, nosso Jesus Cristo estava na beira da praia. E de repente ele decidiu, daquela multidão, foi para o monte. Aí sim que ele chegou no monte, nosso Senhor Jesus Cristo, aquela multidão se aproximou mais ainda, do lado em volta de Jesus. Porque sabia que o poder de curar, de restaurar, de mudar a história de tantos tipos de enfermidades, de dor, de problemas, só Jesus. E todos aqueles que se aproximavam dele, ele curava, libertava, restaurava. Tem esperança. Não apenas no tempo que Cristo estava perto, fisicamente, mas hoje ele está presente, curando aqueles que acreditam. É necessário você ter fé, porque sem fé é impossível de você pedir alguma coisa do Senhor. Tenha certeza que se você falar na sua boca, através da sua fé, Deus vai operar através da sua confiança, da sua fé, em nome de Jesus. Amém? Então vejamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 29, dizendo aqui: partindo Jesus dali, da Galileia, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte,
assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus. E ele os sarou, e de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. Esse é o poder de Jesus, meu irmão. Qual o problema que você está passando? Ou pessoa da sua casa? Quem sabe essas pessoas que estão, acabei de falar, problemas do presídios, das cadeias, momentos que estão lá retidos por vários tipos de situação. Mas eu gostaria tanto de ter uma vida livre. E hoje você tem a oportunidade de ouvir a palavra, confiar nele, permanecer nele, de maneira poderosamente em nome de Jesus. Algumas pessoas que nós estávamos lá conversando, orando, ouvindo as palavras, das situações daquelas mulheres, homens também, é claro, e falando às vezes que pessoas que estão lá agora presos dentro das cadeias, lá está orando, lá está buscando. Tem um momento, aquelas pessoas que estão mais livres internamente, tem uma certa liberdade de pregação lá dentro da palavra de Deus. Pessoas que conhecem a palavra do Senhor estão lá retidos. São umas brechas do diabo que tem destruindo muita gente. Pessoas jovens, moças, muito jovem, com mãe, muito jovem, com criança, ainda mamando, para levar um abraço no pai da dentro da cadeia. É uma situação tão lamentável, triste, que não era para acontecer, mas estão lá retidos. Vamos clamar ao Senhor para que tudo seja mudado. A história daquele homem que quer seja livre, através da sua fé, da sua esperança. O poder da oração é que transforma, que te restaura. Em nome de Jesus. Repetindo para você aqui no versículo 30 de Mateus 15. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos. Várias pessoas estão precisando hoje, que estão precisando na cura, doente. Pessoas envolvidas, situação também, cegos. Às vezes pessoas cegas que não possam enxergar fisicamente. Pessoas que estão cegas, não enxergar o discernimento do poder de Deus. Muitas pessoas, meu irmão, minha irmã, onde que você estiver, não importa qual a situação, se você tem fé na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você tem que permanecer através da sua fé, você seja transformado, mudado, curado, restaurado de maneira poderosamente em nome de Jesus. Dizendo ainda nessa palavra, dizendo assim que os cegos, mudos, Deus colocava para falar. E hoje ainda, as pessoas que estão doentes, que não, mesmo que nasceu, não pode falar, porque não escuta. Mas Deus muda a história na vida daquela pessoa, para ele voltar. Primeiro vai escutar e depois vai falar. Pelo poder de Jesus Cristo, para fazer grande libertação, de fortalecimento na vida de cada um deles, através da sua fé, o poder da oração. A oração é muito importante, meu irmão, minha irmã. Não podemos desistir de falar, para falar com Deus,
é através da oração, em nome de Jesus. E tenha uma vida diária, em comunhão, na presença do Senhor. Sempre estou falando. Porque muitas vezes nós queremos ser pedindo oração. Às vezes ela fala, ora, clama, várias vezes. Mas se está envolvido com qualquer tipo de impedimento, não está, Deus não vai operar. Então eu te peço, você, meu irmão, minha irmã, ouve essa palavra. A única maneira de você ser curado na sua vida, ou pessoas que você ama, chama Jesus Cristo através da sua fé. Não apenas um segundo, alguns minutos, um dia, um mês, uma fé. Não, uma fé permanente. Muitas pessoas que clamou ao Senhor, muitas vezes a resposta não chegou. Depois de muito tempo depois, ainda clamando, orando. E a graça do Senhor alcançou naquele que não desistiu. Em nome de Jesus, falando ainda, no mesmo versículo 30, dizendo ainda, os mudos, aleijados e outros, muitos, vários tipos de problemas. Se aproximou de Jesus, pessoas que vieram de vários lugares da região da Galileia, e todos foram curados. Na sua vida, pode mudar. Problema sério na vida familiar, que às vezes é aparentemente na beira de separação. Entrega você na presença do Senhor verdadeiramente. Não importa se é você homem, se o problema é sério, grave com a esposa. Mas você busca na presença do Senhor para que Ele mudar a história na sua vida. Seu filho, envolvido com problema de droga, crimes e outros tipos de sofrimento. Larga do passado, das trevas, das práticas, do pecado, do erro, do maligno. Pela fé, fala e confia no Senhor e você será curado. Em nome de Jesus. Dizendo ainda, versículo 30. E outros, muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou todos. Na sua vida, através da sua fé, o poder de Deus vai te transformar poderosamente, em nome de Jesus. No 31, no versículo aqui do Mateus 15, 31, dizendo aqui agora, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar. É o poder, a realidade que a fé operou através da fé daquele homem, daquela mulher. Se eu pudesse contar tanta história, que milagres tem feito na minha vida. Não é que eu sou merecedor, mas a misericórdia eu tenho alcançado, me abençoando de maneira poderosamente. Na sua vida não é diferente. Você não é melhor do que ninguém. Só depende de você tomar posição diante do Senhor e ter uma fé verdadeira e permanecer e não desistir. Em nome de Jesus. Então eu gostaria que agora, rapidamente, vamos lá no Salmo 17, agora, que Deus vai falando o que o poder de Deus opera na sua vida. Porque as palavras que eu estou falando aqui, eu não estou falando as palavras de mim mesmo, mas pelo poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem que eu estou te falando, sobre essa parte de Mateus, no livro do Evangelho de Mateus 15, de 29 a 31, isso é novo no Antigo Testamento, aliás, Novo Testamento. Agora vou falar uma mensagem no Antigo Testamento, que o poder do Deus, a misericórdia do Senhor permanece sempre. Veja aqui em Salmo 15, 6, que está dizendo assim, não sei, 17, me perdoa.
Salmo 17, 6, dizendo: eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Fala com o Senhor. Deus te orienta, Deus te capacita, desde que você tenha a sua fé, a sua permanência na presença do Senhor. Repetindo desse salmo poderoso, no Salmo 17, 6, dizendo para você: eu te invoquei. Se você invocou no Senhor, clamou diante do Senhor, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim, ó, os teus ouvidos. Escuta a minha palavra. Clama para o Senhor. Fala com o Senhor. Mostra, explica a sua situação. Ainda que coisa impossível aos olhos do homem, para Deus é possível. A da sua fé, da sua confiança, da sua perseverança. Em nome de Jesus. Terminando para a gente orar, vamos aqui, lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, 6, está falando também aqui. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É preciso você buscar em todo o tempo, repetindo e falando para você. Você busca diante do Senhor, não apenas no momento ou primeira vez e desistiu. É você permanecer. Você não vai querer fazer uma fazenda com toda a quantidade de animais ao mesmo tempo. Você vai de um, Deus vai multiplicando 2 ou 3, 5, 10, 50, multidões. Mas permaneceu na mesma fé, primeiro a mesma esperança, perseverar até o fim. E nessa oração, o poder de Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria para você, meu irmão, todos os dias, você está buscando a presença do Senhor, não desista. A graça do Senhor possa mudar. Cada um, você, homem, você, mulher, o problema mais grave que está aparentemente difícil para você, para Deus é possível. Repetindo aqui, Deus está falando em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta. Não adianta. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que nele existe e que é galardoador dos que o buscam. Buscam, não desista e permaneça em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E neste momento, meu irmão, minha irmã, essa mensagem que Deus está falando, eu peço, trazendo essa palavra que Deus está tocando no coração, seja homem ou mulher, seja perto ou longe, essa mensagem das pessoas que pediam oração, aquelas mulheres, mães, esposas, irmãos, irmãs, naquela fila, pedindo a misericórdia do Senhor limpar do pecado, do erro, da injustiça, ou quem sabe a justiça seja transformado, que o nosso advogado dos advogados é Jesus Cristo, e muda a história daquela família, de maneira poderosamente em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, poderoso ó Pai, todas as pessoas neste momento, ó Pai, que estão ouvindo a palavra de Deus, o poder do Senhor através da sua fé, da sua confiança, da sua esperança, da sua permanecendo na tua presença do Senhor, Pai, clamando, orando, intercedendo, Pai,
Abençoa, Pai. Pessoas nos presídios, nos asilos, pessoas nas cadeias, pessoas no caso de recuperação, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que moram na rua, em qualquer situação, meu Pai. Tem misericórdia da vida deles, meu Pai. Estamos aqui clamando ao Senhor na vida de cada um deles, meu Pai. Eu não conheço essas pessoas fisicamente, mas elas existem fisicamente. Pai, abençoa, Pai. Restaura e abençoa e cura e liberta a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.